Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler a primeira parte do conto Singularidades de uma Rapariga Loura, do escritor português Eça de Queiroz. José Maria de Eça de Queiroz, conhecido como Eça de Queiroz, nasceu em Póvoa de Varzim, Portugal, em 25 de novembro de 1845 e faleceu em 16 de agosto de 1900. Foi escritor e diplomata português. É um dos mais importantes escritores do realismo português do século XIX. Na sua vasta obra, que inclui contos e romances, escreveu os famosos Os Maias, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e O Mandarim. Então, vamos à leitura do seu conto Singularidades de uma Rapariga Loura. Capítulo 1. Começou por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Devo contar que conheci este homem numa estalagem do Minho. Era alto e grosso, tinha uma calva larga, luzidia e lisa, com repas brancas que se lhe eriçavam em redor. E os seus olhos pretos, com a pele em roda, engelhada e amarelada, e olheiras papudas, tinham uma singular clareza e retidão por trás dos seus óculos redondos com aros de tartaruga. Tinha a barba rapada, o queixo saliente e resoluto. Trazia uma gravata de cetim negro apertada por trás com uma fivela. Um casaco comprido cor de pinhão com as mangas estreitas e justas e canhões de veludilho. E pela longa abertura do seu colete de seda, onde reluzia um grilhão antigo, saíam as pregas moles de uma camisa bordada. Era isto em setembro. Já as noites vinham mais cedo, com uma friagem fina e seca e uma escuridão aparatosa. Eu tinha descido da diligência fatigado, esfomeado, tiritando num cobrejão de listras escarlates. Vinha de atravessar a serra e os seus aspectos pardos e desertos. Eram 8 horas da noite. Os céus estavam pesados e sujos. E ou fosse um certo adormecimento cerebral produzido pelo rolar monótono da diligência, ou fosse a debilidade nervosa da fadiga, ou a influência da paisagem escarpada e árida sob o côncavo silêncio noturno, ou a opressão da eletricidade que enchia as alturas, o fato é que eu, que sou naturalmente positivo e realista, tinha vindo tiranizado pela imaginação e pelas quimeras. Existe no fundo de cada um de nós, é certo, tão friamente educados que sejamos, um resto de misticismo, e basta às vezes uma paisagem soturna, o velho muro de um cemitério, um ermo ascético, as emolientes brancuras de um luar, para que esse fundo místico suba, se alargue como um nevoeiro, encha a alma, a sensação e a ideia, e fique assim o mais matemático ou o mais crítico, tão triste, tão visionário, tão idealista, como um velho monge poeta. A mim, o que me lançara na quimera e no sonho, fora o aspecto do mosteiro de Rastelo, que eu tinha visto a claridade suave e outonal da tarde na sua doce colina. Então, enquanto anoitecia, a diligência rolava continuamente ao trote esgalgado dos seus magros cavalos brancos e o cocheiro, com o capuz do gabão enterrado na cabeça, ruminava o seu cachimbo, eu pus-me elegiacamente, ridiculamente, a considerar a esterilidade da vida e desejava ser um monge, estar num convento, tranquilo, entre arvoredos ou na murmurosa concavidade de um vale. E enquanto a água da cerca canta sonoramente nas bacias de pedra, ler a imitação e, ouvindo os rouxinóis nos loureirais, ter saudades do céu. Não se pode ser mais estúpido. Mas eu estava assim, e atribuo a esta disposição visionária a falta de espírito, a sensação que me fez a história daquele homem dos canhões de veludilho. A minha curiosidade começou à ceia, quando eu desfazia o peito de uma galinha afogado em arroz branco com fatias escarlates de paio, e a criada, uma gorda e cheia de sardas, fazia espumar o vinho verde no copo,
fazendo-o cair de alto de uma caneca vidrada. O homem estava defronte de mim, comendo tranquilamente a sua geleia. Perguntei-lhe com a boca cheia, o meu guardanapo de linho de Guimarães suspenso nos dedos, se ele era de Vila Real. Vivo lá, há muitos anos, disse-me ele. Terra de mulheres bonitas, segundo me consta, disse eu. O homem calou-se. Hein? Tornei. O homem contraiu-se num silêncio saliente. Até aí estivera alegre, rindo, dilatadamente, loquaz e cheio de bonomia. Mas então imobilizou seu sorriso fino. Compreendi que tinha tocado a carne viva de uma lembrança. Havia de certo no destino daquele velho uma mulher. Aí estava o seu melodrama ou a sua farsa, porque inconscientemente estabeleci-me na ideia de que o fato, o caso daquele homem, devera ser grotesco e exalar escárnio. De sorte que lhe disse: a mim tem-me afirmado que as mulheres de Vila Real são as mais bonitas do Minho. Para olhos pretos, Guimarães, para corpos, Santo Aleixo, para tranças, os Arcos. É lá que se vêem os cabelos claros cor de trigo. O homem estava calado, comendo com os olhos baixos. Para cinturas finas, Viana. Para boas peles, Amarante. E para isto tudo, Vila Real. Eu tenho um amigo que veio casar a Vila Real. Talvez conheça. O Peixoto, um alto de barba loura, bacharel. O Peixoto, sim, disse-me ele, olhando gravemente para mim. Veio casar a Vila Real como antigamente se ia casar a Andaluzia. Questão de arranjar a fina flor da perfeição. A sua saúde. Eu, evidentemente, constrangia-o porque se ergueu, foi à janela com um passo pesado, e eu reparei então nos seus grossos sapatos de casimira com a sola forte e atilhos de couro. E saiu. Quando pedi o meu castiçal, a criada trouxe-me um candeeiro de latão lustroso e antigo e disse: o senhor está com outro. É no número 3. Nas estalagens do Minho, às vezes, cada quarto é um dormitório impertinente. Vá, disse eu. O número 3 era no fundo do corredor. Às portas dos lados, os hóspedes tinham posto o seu calçado para engraxar. Estavam umas grossas botas de montar enlameadas, com esporas de correia. Os sapatos brancos de um caçador. Botas de proprietário de altos canos vermelhos, as botas de um padre altas com a sua borla de retrós. Os botins cambados de bezerro de um estudante. E a uma das portas, o número 15, havia umas botinas de mulher, de duraque, pequeninas e finas, e ao lado as pequeninas botas de uma criança, todas coçadas e batidas, e os seus canos de pelicamor caíam-lhe para os lados, com os atacadores desatados. Todos dormiam. Defronte do número 3 estavam os sapatos de casimira com atilhos, e quando abri a porta, vi o homem dos canhões de veludilho, que amarrava na cabeça um lenço de seda. Estava com uma jaqueta curta de ramagens, uma meia de lã grossa e alta e os pés metidos nos chinelos de ourelo. O senhor não repare, disse ele. À vontade, e para estabelecer a intimidade, tirei o casaco. Não direi os motivos porque ele, daí a pouco, já deitado, me disse a sua história. Há um provérbio eslávio da Galícia que diz: o que não contas à tua mulher, o que não contas ao teu amigo, contá-lo a um estranho na estalagem. Mas ele teve raivas inesperadas e dominantes para sua larga e sentida confidência. Foi a respeito do meu amigo do Peixoto que fora casar à Vila Real. Viu chorar aquele velho de quase 60 anos. Talvez a história seja julgada trivial. A mim, que nessa noite estava nervoso e sensível, pareceu-me terrível. Mas conto-a apenas como um acidente singular da vida amorosa. Começou, pois, por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Perguntei-lhe então se era de uma família que eu conhecera que tinha o apelido de Macário. E como ele me respondeu que era primo desses, eu tive logo do seu caráter uma ideia simpática, porque os Macários eram uma antiga família,
quase uma dinastia de comerciantes que mantinham com uma severidade religiosa a sua velha tradição de honra e de escrúpulo. Macário disse-me que nesse tempo, em 1823 ou 33, na sua mocidade, seu tio Francisco tinha, em Lisboa, um armazém de panos, e ele era um dos caixeiros. Depois o tio compenetrara-se de certos instintos inteligentes e do talento prático e aritmético de Macário e deu-lhe a escrituração. Macário tornou-se o seu guarda-livros. Disse-me ele que, sendo naturalmente linfático e mesmo tímido, a sua vida tinha nesse tempo uma grande concentração. Um trabalho escrupuloso e fiel, algumas raras merendas no campo, um apuro saliente de fato e de roupas brancas era todo o interesse da sua vida. A existência, nesse tempo, era caseira e apertada. Uma grande simplicidade social aclarava os costumes. Os espíritos eram mais ingênuos, os sentimentos menos complicados. Jantar alegremente numa horta, debaixo das parreiras, vendo correr a água das regas, chorar com os melodramas que rugiam entre os bastidores do salitre, alumiados à cera, eram contentamentos que bastavam à burguesia cautelosa. Além disso, os tempos eram confusos e revolucionários. E nada torna o homem recolhido, conchegado à lareira, simples e facilmente feliz como a guerra. É a paz que, dando os vagares da imaginação, causa as impaciências do desejo. Macário, aos 22 anos, ainda não tinha, como lhe dizia uma velha tia que fora querida do desembargador Curvo Semedo da Arcádia, sentido Vênus. Mas por esse tempo veio morar para defronte do armazém dos Macários, para um terceiro andar, uma mulher de 40 anos, vestida de luto, uma pele branca e baça, o busto bem feito e redondo e um aspecto desejável. Macário tinha sua carteira no primeiro andar, por cima do armazém, ao pé de uma varanda, e dali viu uma manhã aquela mulher com o cabelo preto solto e anelado, um chambre branco e braços nus, chegar-se a uma pequena janela de peitoril a sacudir um vestido. Macário afirmou-se e, sem mais intenção, dizia mentalmente que aquela mulher, aos 20 anos, devia ter sido uma pessoa cativante e cheia de domínio. Porque os seus cabelos violentos e ásperos, o sobrolho espesso, o lábio forte, o perfil aquilino e firme revelavam um temperamento ativo e imaginações apaixonadas. No entanto, continuou serenamente alinhando as suas cifras. Mas à noite estava sentado fumando à janela do seu quarto, que abria sobre o pátio. Era um julho e a atmosfera estava elétrica e amorosa. A rabeca de um vizinho gemia uma chácara mourisca, que então sensibilizava e era de um melodrama. O quarto estava numa penumbra doce e cheia de mistério. E Macário, que estava em chinelas, começou a lembrar-se daqueles cabelos negros e fortes e daqueles braços que tinham a cor dos mármores pálidos. Espreguiçou-se, rolou morbidamente a cabeça pelas costas da cadeira de vime, como os gatos sensíveis que se esfregam, e decidiu, bocejando, que a sua vida era monótona. E ao outro dia, ainda impressionado, sentou-se à sua carteira com a janela toda aberta e, olhando o prédio fronteiro onde viviam aqueles cabelos grandes, começou a aparar vagarosamente a sua pena de rama. Mas ninguém se chegou à janela de peitoril, com caixilhos verdes. Macário estava enfastiado, pesado, e o trabalho foi lento. Pareceu-lhe que havia na rua um sol alegre e que nos campos as sombras deviam ser mimosas e que se estaria bem vendo o palpitar das borboletas brancas nas madressilvas. E quando fechou a carteira, sentiu defronte correr-se a vidraça. Eram de certo os cabelos pretos, mas apareceram os cabelos louros. E Macário veio logo salientemente para a varanda a parar um lápis. Era uma rapariga de 20 anos talvez, fina, fresca, loura como uma vinheta inglesa. A brancura da pele tinha alguma coisa da transparência das velhas porcelanas, e havia no seu perfil uma linha pura como de uma medalha antiga,
e os velhos poetas pitorescos ter-lhe-iam chamado Pomba, Arminho, Neve e Oiro. Macário disse consigo: é filha. A outra vestia de luto, mas esta, a loira, tinha um vestido de caça com pintas azuis, um lenço de cambraia traspassado sobre o peito, as mangas perdidas com rendas, e tudo aquilo era asseado, moço, fresco, flexível e tenro. Macário, nesse tempo, era louro com a barba curta. O cabelo era anelado e a sua figura devia ter aquele ar seco e nervoso que depois do século XVIII e da Revolução foi tão vulgar nas praças plebeias. A rapariga loura reparou naturalmente em Macário e naturalmente desceu a vidraça, correndo por trás uma cortina de caça bordada. Estas pequenas cortinas datam de Goethe e têm na vida amorosa um interessante destino: revelam. Levantar-lhes uma ponta e espreitar, franzi-la suavemente, revela um fim. Corrê-la, pregar nela uma flor, agitá-la fazendo sentir que por trás um rosto atento se move e espera, são velhas maneiras com que na realidade e na arte começa o romance. A cortina ergueu-se devagarinho e o rosto louro espreitou. Macário não me contou por pulsações a história minuciosa do seu coração. Disse singelamente que daí a 5 dias estava doido por ela. O seu trabalho tornou-se logo vagaroso e infiel, e o seu belo cursivo inglês firme e largo ganhou curvas, ganchos, rabiscos, onde estava todo o romance impaciente dos seus nervos. Não a podia ver pela manhã. O sol mordente de julho batia e escaldava a pequena janela de peitoril. Só pela tarde a cortina se franzia, se corria a vidraça e ela, estendendo uma almofadinha no rebordo do peitoril, vinha encostar-se mimosa e fresca com o seu leque. Leque que preocupou Macário. Era uma ventarola chinesa redonda de seda branca com dragões escarlates bordados à pena, uma cercadura de plumagem azul, fina e trêmula como uma penugem, e o seu cabo de marfim, donde pendiam 2 borlas de fio de ouro, tinha incrustações de nácar à linda maneira persa. Era um leque magnífico e, naquele tempo inesperado, nas mãos plebeias de uma rapariga vestida de caça. Mas como ela era loura e a mãe tão meridional, Macário, com esta intuição interpretativa dos namorados, disse à sua curiosidade: será filha de um inglês. O inglês vai à China, à Pérsia, a Hormuz, à Austrália e vem cheio daquelas joias dos luxos exóticos. E nem Macário sabia por que é que aquela ventarola de mandarina o preocupava assim. Mas segundo ele me disse, aquilo deu-lhe no goto. Tinha-se passado 1 semana, quando um dia Macário viu da sua carteira que ela, loura, saía com a mãe, porque se acostumara a considerar mãe dela aquela magnífica pessoa, magnificamente pálida e vestida de luto. Macário veio à janela e viu-a atravessar a rua e entrarem no armazém. No seu armazém. Desceu logo trêmulo, sôfrego, apaixonado e com palpitações. Estavam elas já encostadas ao balcão e um caixeiro desdobrava-lhes defronte casimiras pretas. Isto comoveu Macário. Ele mesmo mo disse: porque, enfim, meu caro, não era natural que elas viessem comprar para si casimiras pretas. E não, elas não usavam amazonas, não quereriam de certo estofar cadeiras com casimira preta. Não havia homens em casa delas. Portanto, aquela vinda ao armazém era um meio delicado de o ver de perto, de lhe falar, e tinha o encanto penetrante de uma mentira sentimental. Eu disse a Macário que, sendo assim, ele devia estranhar aquele movimento amoroso, porque denotava na mãe uma cumplicidade equívoca. Ele confessou-me que nem pensava em tal. O que fez foi chegar ao balcão e dizer estupidamente: sim, senhor, vão bem servidas, estas casimiras não encolhem. E a loura ergueu para ele o seu olhar azul e foi como se Macário se sentisse envolvido na doçura de um céu. Mas quando ele ia dizer-lhe uma palavra reveladora e veemente, apareceu ao fundo do armazém o tio Francisco, com o seu comprido casaco cor de pinhão, de botões amarelos.
Como era singular e desusado achar-se o senhor guarda-livros vendendo ao balcão, e o tio Francisco, com a sua crítica estreita e celibatária, podia escandalizar-se, Macário começou a subir vagarosamente a escada em caracol que levava ao escritório, e ainda ouviu a voz delicada da loura dizer brandamente: agora queria ver lenços da Índia. E o caixeiro foi buscar um pequenino pacote daqueles lenços, acamados e apertados numa tira de papel dourado. Macário, que tinha visto naquela visita uma revelação de amor, quase uma declaração, esteve todo o dia entregue às impaciências amargas da paixão. Andava distraído, abstrato, pueril, não deu atenção à escrituração, jantou calado, sem escutar o tio Francisco que exaltava as almôndegas. Mal reparou no seu ordenado que lhe foi pago em pintos às 3 horas, e não entendeu bem as recomendações do tio e a preocupação dos caixeiros sobre o desaparecimento de um pacote de lenços da Índia. É o costume de deixar entrar pobres no armazém, tinha dito no seu laconismo majestoso o tio Francisco. São 12.000 réis de lenços, lance à minha conta. Macário, no entanto, ruminava secretamente uma carta, mas sucedeu que ao outro dia, estando ele à varanda, a mãe, a de cabelos pretos, veio encostar-se ao peitoril da janela e neste momento passava na rua um rapaz, amigo de Macário, que vendo aquela senhora, afirmou-se e tirou-lhe com uma cortesia toda risonha o seu chapéu de palha. Macário ficou radioso. Logo nessa noite, procurou seu amigo e abruptamente, sem meia tinta: quem é aquela mulher que tu hoje cumprimentaste de fronte do armazém? É a Vilaça, bela mulher. E a filha? A filha. Sim, uma loura clara com um leque chinês. Ah, sim, é filha. É o que eu dizia. Sim, então. É bonita. É bonita. É gente de bem, hein? Sim, gente de bem. Está bom. Tu conhecê-las muito? Conheço-as, muito não. Encontrava-as dantes em casa de Dona Cláudia. Bem, ouve lá. E Macário, contando a história do seu coração acordado e exigente e falando do amor com as exaltações de então, pediu-lhe como a glória da sua vida que achasse um meio de o encaixar lá. Não era difícil. As Vilaças costumavam ir aos sábados à casa de um tabelião muito rico na Rua dos Calafates. Eram assembleias simples e pacatas, onde se cantavam motetes ao cravo, se glosavam motes e havia jogos de prendas do tempo da senhora Dona Maria I. E às 9 horas a criada servia a horchata. Bem, logo no primeiro sábado, Macário, de casaca azul, calças de ganga com presilhas de trama de metal, gravata de cetim roxo, curvava-se diante da esposa do tabelião, a senhora Dona Maria da Graça, pessoa seca e aguçada, com um vestido bordado a matiz, um nariz adunco, uma enorme luneta de tartaruga, a pluma de marabô nos seus cabelos grisalhos. A um canto da sala, já lá estava, entre um frufru de vestidos enormes, a menina Vilaça, a loura, vestida de branco, simples, fresca, com o seu ar de gravura colorida. A mãe Vilaça, a soberba mulher pálida, cochichava com um desembargador de figura apoplética. O tabelião era homem letrado, latinista e amigo das musas. Escrevia num jornal de então, A Alcofa das Damas, porque era sobretudo galante e ele mesmo se intitulava, numa ode pitoresca, moço escudeiro de Vênus. Assim, as suas reuniões eram ocupadas pelas belas artes, e nessa noite um poeta do tempo devia vir ler um poemeto intitulado Elmira ou a Vingança do Veneziano. Começavam então a aparecer as primeiras audácias românticas. As revoluções da Grécia principiavam a atrair os espíritos romanescos e saídos da mitologia para os países maravilhosos do Oriente. Por toda a parte se falava no Pachá de Janina, e a poesia apossava-se vorazmente deste mundo novo e virginal de minaretes, serralhos, sultanas cor de âmbar, piratas do arquipélago e salas rendilhadas, cheias do perfume do aloés
onde pachás decrépitos acariciam leões. De sorte que a curiosidade era grande, e quando o poeta apareceu com os cabelos compridos, o nariz adunco e fatal, o pescoço entalado na alta gola do seu fraque à restauração e um canudo de lata na mão, o Sr. Macário é que não experimentou sensação alguma, porque lá estava, todo absorvido, falando com a menina Vilaça, e dizia-lhe meigamente: Então, noutro dia, gostou das casimiras? Muito, disse ela baixo. E desde esse momento envolveu-os um destino nupcial. No entanto, na larga sala, a noite passava espiritualmente. Macário não pôde dar todos os pormenores históricos e característicos daquela assembleia. Lembrava-se apenas que um corregedor de Leiria recitava o madrigal a Lídia. Lia-o de pé, com uma luneta redonda aplicada sobre o papel, a perna direita lançada para diante, a mão na abertura do colete branco de gola alta. E em redor, formando círculo, as damas com vestidos de ramagens cobertas de plumas, as mangas estreitas terminadas num fofo de rendas, bitênis de retrós preto cheias da cintilação dos anéis, tinham sorrisos ternos, cochichos, doces murmurações, risinhos e um brando palpitar de leques recamados de lantejoulas. Muito bonito, diziam, muito bonito. E o corregedor, desviando a luneta, cumprimentava sorrindo, e via-se-lhe um dente podre. Depois, a preciosa dona Jerônima da Piedade Sande, sentando-se com maneiras comovidas ao cravo, cantou com a sua voz roufenha a antiga ária de Sully. Ó Ricardo, ó meu rei, o mundo te abandona. O que obrigou o terrível Gaudêncio, democrata de 20 e admirador de Robespierre, a rosnar rancorosamente junto de Macário. Reis víboras! Depois, o cônego Saavedra cantou uma modinha de Pernambuco muito usada no tempo do senhor Dom João VI. Lindas moças, lindas moças. E a noite ia assim correndo, literária, pachorrenta, erudita, requintada e toda cheia de musas. 8 dias depois, Macário era recebido em casa da Vilaça num domingo. A mãe convidara-o, dizendo-lhe: Espero que o vizinho honre aquela choupana. E até o desembargador apoplético que estava ao lado exclamou: Choupana, diga alcáçar, formosa dama. Estavam nesta noite o amigo do chapéu de palha, um velho cavaleiro de Malta, trôpego, estúpido e surdo, um beneficiado da Sé, ilustre pela sua voz de tiple, e as manas hilárias, a mais velha das quais, tendo assistido como aia de uma senhora da casa da mina, a tourada de Salvaterra, em que morreu o conde dos Arcos, nunca deixava de narrar os episódios pitorescos daquela tarde. A figura do conde dos Arcos de cara rapada e uma fita de cetim escarlate no rabicho. O soneto que um magro poeta, parasita da casa de Vimioso, recitou quando o conde entrou, fazendo ladear o seu cavalo negro, arriado à espanhola, com um chairel, onde as suas armas estavam lavradas em prata. O tombo que nesse momento um frade de São Francisco deu, da trincheira alta, e a hilaridade da corte que até a senhora Condessa de Pavolide apertava as mãos nas ilhargas. Depois o rei, o senhor Dom José I, vestido de veludo escarlate, recamado de ouro, todo encostado ao rebordo do seu palanque e fazendo girar entre 2 dedos a sua caixa de rapé cravejada, e por trás imóveis o físico Lourenço e o frade, seu confessor. Depois o rico aspecto da praça cheia de gente de Salvaterra, maiorais, mendigos dos arredores, frades, lacaios, e o grito que houve quando Dom José I entrou: Vive el rei, nosso senhor! E o povo ajoelhou-se, e el rei tinha-se sentado comendo doces que um criado trouxe num saco de veludo atrás dele. Depois a morte do conde dos Arcos, os desmaios e até o rei, todo adebruçado, batendo com a mão no parapeito, gritando na confusão, e o capelão da casa dos Arcos que tinha corrido a buscar a extrema-unção. Ela, Hilária, ficara estarrecida de pavor. Sentiu os urros dos bois, gritos agudos de mulheres,
os ganidos dos flatos, e vira então um velho todo vestido de veludo preto, com a fina espada na mão, debater-se entre fidalgos e damas que o seguravam e querer atirar-se à praça bramindo de raiva. É o pai do conde. Ela então desmaiara nos braços de um padre da congregação. Quando veio a si, achou-se junto da praça. A berlinda real está à porta, com os boleeiros emplumados, os machos cheios de guizos e os batedores com pampilhos. El-rei já estava dentro, escondido no fundo, pálido, sorvendo febrilmente rapé, todo encolhido com um confessor, e de fronte com uma das mãos apoiadas à alta bengala, forte, espadaúdo, com um aspecto carregado, o Marquês de Pombal, falando devagar e intimamente e gesticulando com a luneta. Mas os batedores picaram, os estalos dos pontilhos retiniram, e a berlinda partiu a galope enquanto o povo gritava: Vive el-rei nosso senhor! E o sino da capela do paço tocava afinados. Era uma honra que el-rei concedia à casa dos arcos. Quando Dona Hilária acabou de contar, suspirando, estas desgraças passadas, começou-se a jogar. Era singular que Macário não se lembrava o que tinha jogado nessa noite radiosa. Só se recordava que tinha ficado ao lado da menina Vilaça, que se chamava Luísa, que reparara muito na sua fina pele rosada, tocada de luz, e na meiga e amorosa pequenez da sua mão com uma unha mais polida que o marfim de Diepa. E lembrava-se também de um acidente excêntrico que determinara nele, desde esse dia, uma grande hostilidade ao clero da Sé. Macário estava sentado à mesa e ao pé dele Luísa. Luísa estava toda voltada para ele, com uma das mãos apoiando a sua fina cabeça loura e amorosa e a outra esquecida no regaço. Defronte estava o beneficiado, com o seu barrete preto, os seus óculos na ponta aguda do nariz, o tom azulado da forte barba rapada e as suas duas grandes orelhas, complicadas e cheias de cabelo, separadas do crânio como dois postigos abertos. Ora, como era necessário, no fim do jogo, pagar uns tentos ao cavaleiro de Malta, que estava ao lado do beneficiado, Macário tirou da algibeira uma peça e quando o cavaleiro, todo curvado e com um olho pisco, fazia a soma dos tentos nas costas de um ás, Macário conversava com Luísa e fazia girar sobre o pano verde a sua peça de ouro, como um bilro ou um peão. Era uma peça nova que luzia, faiscava, rodando e feria a vista como uma bola de névoa doirada. Luísa sorria vendo-a girar, e parecia a Macário que todo o céu, a pureza, a bondade das flores e a castidade das estrelas estavam naquele claro sorriso distraído, espiritual, arcangélico com que ela seguia o giro fulgurante da peça de ouro nova. Mas de repente a peça, correndo até a borda da mesa, caiu para o lado do regaço de Luísa e desapareceu, sem se ouvir no soalho de tábuas o seu ruído metálico. O beneficiado abaixou-se logo cortesmente. Macário afastou a cadeira, olhando para debaixo da mesa. A mãe Vilaça alumiou com castiçal e Luísa ergueu-se e sacudiu com pequenina pancada o seu vestido de caça. A peça não apareceu. É célebre, disse o amigo de chapéu de palha. Eu não ouvi tinir no chão. Nem eu, disseram. O beneficiado, curvado com um F, buscava tenazmente, e Hilária, mais nova, rosnava o responso de Santo Antônio. Pois a casa não tem buracos, dizia a mãe Vilaça. Sumiço assim? Resmungava o beneficiado. No entanto, Macário exalava-se em exclamações desinteressadas. Pelo amor de Deus, ora que tem, amanhã aparecerá. Tenham a bondade. Por quem são? Então, senhora Dona Luísa, pelo amor de Deus, não vale nada. Mas mentalmente estabeleceu que houvera uma subtração e atribuiu-se ao beneficiado. A peça rolara de certo até junto dele sem ruído. Ele pusera-lhe em cima o seu vasto sapato eclesiástico e taxado. Depois, no movimento brusco e curto que tivera, empolgara habilmente. E quando saíram, o beneficiado, todo embrulhado no seu vasto capote de camelão, dizia a Macário pela escada:
Ora, o sumiço da peça, hein? Que brincadeira! Acha, senhor beneficiado, disse Macário parando, pasmado da impudência. Ora essa, se acho, se lhe parece, uma peça de 7.000 réis, só se o senhor a semeia. Safa, eu dava em doido. Macário teve tédio daquela astúcia fria. Não lhe respondeu. O beneficiado é que acrescentou. Amanhã mande lá pela manhã, homem. Que diabo, Deus me perdoe, que diabo. Uma peça não se perde assim. Que bolada, hein? E Macário tinha vontade de lhe bater. Foi nesse ponto que Macário me disse com a sua voz singularmente sentida. Enfim, meu amigo, para encurtarmos razões, resolvi me casar com ela. Mas a peça? Não pensei mais nisso. Pensava eu lá na peça. Resolvi me casar com ela. Desejo que tenham gostado da leitura desta parte do conto Singularidades de uma Rapariga Loura, de Eça de Queiroz. Obrigada por sua companhia e até a próxima!